Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Está começando agora mais um Degustando Conversa. No programa de hoje vocês vão ver o prato preparado por Túlio Maia, costela de cordeiro, onde terá uma receita tirada de Game of Thrones, essa série mundialmente conhecida, e eu vou degustar e conversar um pouco com vocês. Olá, eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês uma deliciosa receita de carré de cordeiro. Para isso nós vamos precisar de um carré de cordeiro, sal, pimenta do reino, alho, salsa seca, tomilho seco, migalhas de pão macio, azeite de oliva, vinagre de vinho tinto. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar. Inicialmente, nós vamos temperar o nosso carré com sal e pimenta dos dois lados. E vamos reservar. Só uma explicaçãozinha básica. No caso, você está vendo que aqui a ponta do osso ela está envolvida no papel alumínio, só para que quando a gente coloque no forno vassar, não queime o osso, tá? Então é simples, ó. Você pega um pedaço de papel alumínio, coloca aqui e envolve o osso. É um processo muito simples, eu já deixei pronto, mas por via das dúvidas, o processo é exatamente esse. Pegar logo a nossa panela. Aqui nós vamos colocar as ervas secas, tomilho, aqui nosso pão, salsa desidratada e alho. Vamos dar uma misturada e também vamos colocar aqui. Enquanto isso, eu já vou deixando nossa frigideira aquecendo. Azeite para deixar essa mistura mais uniforme. Porque com essa mistura aqui, nós vamos fazer uma crosta em cima da nossa costela. Você vai colocar azeite o quanto baixo para deixar completamente úmido o nosso pão. Vamos colocar mais azeite. Aproximadamente 1/4 de xícara de azeite, de xícara de chá de azeite. Se precisar de mais, você pode colocar, tá? Vamos deixar ela reservada aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu sou muito bagunceirinho. Vamos pegar uma pinça e colocar o nosso carré para assar. Primeiro a gente vai dar uma dourada nele, deixar ele todo douradinho, tanto deste lado como do outro. E depois nós vamos continuar todo o processo ainda. Agora é só a parte inicial. Vai levar em média 2 minutos de cada lado, tá? Então é só um pouco de paciência e vamos preparando. Já vou deixar a nossa coisa aqui. E aqui é esse processo mesmo, é só aguardar que ela fique marronzinha. Como você vê, a gente não colocou nenhum tipo de gordura, nem manteiga, nem azeite, nem óleo, nem nada. Que inclusive essa frigideira ela é antiaderente. Nisso eu já deixei o forno
pré-aquecido a 250 graus, porque depois de todo esse processo a gente vai colocar no forno por aproximadamente entre 20 e 25 minutos. O ideal é que a temperatura interna dessa carne esteja por volta de 65 graus. A gente vai dourar de todos os lados dessa carne, tá? Aqui eu coloquei o tomilho e a salsa, mas você pode utilizar outras ervas também, como alecrim, ervas finas, ervas de Provence. Isso fica muito a seu critério, o sabor que você vai querer ter no seu carré. Esse tempero aqui é muito gostoso. Pode ver, olha como ela já vai ficando douradinha, tá vendo? Então você vai fazer esse processo em todos os lados da carne. E assim a gente vai dar uma certa selada nessa carne. E vamos também agora, vamos fazer a mistura da farinha com o vinagre. A gente vai colocar aproximadamente uma colher de farinha. No caso aqui eu estou utilizando farinha de mandioca orgânica, mas você pode usar farinha de trigo, farinha de rosca, fica muito a seu critério. Vinagre de vinho tinto, nós vamos fazer uma mistura aqui. Vou pegar uma colher. Vai ficar como uma pasta, tá? Agora solta bastante fumaça esse processo, exatamente por não ter nenhum tipo de gordura. A gente está, no caso, selando esse carré, por isso que solta bastante fumaça, por não ter nenhum tipo de gordura nele. Pode olhar, olha, ela já está bem marronzinho aqui desse lado também. Isso também ajuda a manter a umidade da carne dentro dela, tá? Você pode ver, ela já está ficando um pouco marrom, então a gente já pode desligar o fogo e continuar o nosso processo. Agora a gente vai pegar aquela mistura da farinha com vinagre e vamos fazer uma crosta no nosso cordeiro. Vou colocar um pouco de azeite aqui no fundo desse refratário, só para que ele não grude. Eu vou pegar com a pinça aqui. Olha como ela ficou bonita. Vamos passar a mistura da farinha com vinagre. Nela toda. Estou passando com uma colher porque está muito quente. Eu acabei de tirar ela do fogo, então você já sabe. Então, para não se queimar, aconselho que você faça como eu estou fazendo, utilizando uma colher e um pincel, tá? Vamos virar aqui a nossa carne e vamos fazer o mesmo processo desse lado, colocando essa mistura de vinagre com farinha por todo ele. Que inclusive vai agregar sabor. E nós ainda vamos colocar aquela misturinha de pão que a gente fez anteriormente, tá? Então,
Passando aqui. Pra lá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa coisa do pão. Vou virar do mesmo jeito. E eu vou ter que pegar com a mão de qualquer forma, porque aqui eu tenho que fazer uma crosta mesmo. Mão de cozinheiro, você sabe, já é calejada para temperatura, mas você que não tem o costume, é bom sempre usar alguma proteção, tá? Você vai ver que, olha, tá vendo? Tá criando uma crosta em cima da costela. Ou carré, como você preferir. Né? Vamos virar. Pegar essa aqui, a parte que cai, vamos colocar aqui. Lembrando que essa mistura tem bastante azeite, então ela já é uma gordura também, tá? Agora que nós já preparamos esse tempero, eu vou dar uma lavadinha aqui na minha mão e vou dar continuidade ao nosso processo. Porque agora nós vamos colocar no forno por aproximadamente 20 minutos. Vamos para um degustando drinks e depois nós voltamos já com a montagem do nosso prato. E hoje vocês de casa vão ter o nosso quadro que estamos retornando para o Degustando Conversa, o Degustando Conhecimento. Se você assistia televisão lá no início dos anos 2000, mais precisamente nos anos 2000 mesmo, você deve lembrar de um programa chamado No Limite que passava na Rede Globo. O pessoal ficava no meio da selva tentando sobreviver e fazer umas provas de resistência e ele era apresentado pelo Zeca Camargo. Bom, naquela época um prato ficou muito famoso por causa desse programa e foi o olho de cabra. Eu tenho aqui, gente, olhos de cabra, uma iguaria típica daqui. Só não tem gosto. Imagina, não tem gosto. Raio na boca do mastigo. Lua. Corre. Na época eu era muito fã desse programa e hoje eu vou tentar reproduzir um pouco essa iguaria da culinária televisiva, só que no formato mais de sobremesa, né? Uma coisa mais apetitosa, e para isso eu vou utilizar a esferificação inversa, que é uma técnica que eu já usei outras vezes aqui no canal. Se você está chegando agora, ainda não viu nada de receitas moleculares, tem interesse por esse meio assim, eu sou só um entusiasta, eu não estudo isso, né? Eu não sou formado nisso, eu só gosto de brincar um pouco em casa com o que está mais ao alcance. Então se você quiser ver outras receitas desse estilo, tem uma playlist aqui, o link está aí em cima, você pode dar uma olhada.
O primeiro passo, então, para qualquer receita de esferificação inversa é preparar o banho de alginato. Para isso, a gente vai bater no liquidificador uma colher de chá de alginato de sódio com 475 ml de água. É só bater muito bem até eles ficarem bem misturados, depois colocar no outro recipiente e levar para a geladeira por pelo menos uma meia hora. Eu gosto de fazer esse banho de alginato um dia antes de preparar a receita e deixar na geladeira de um dia para o outro. Nesse caso aqui eu estou deixando só meia hora mesmo porque eu estou com pouco tempo. Aqui eu estou utilizando um pacotinho de alginato do nosso kit de esferificação que está disponível para venda na nossa lojinha. Esse kit a gente colocou à venda lá mais para você ter acesso a esses ingredientes em pouca quantidade, porque o mínimo que a gente consegue comprar em lojas da internet é 100 gramas e o custo acaba ficando um pouco alto. Então se você quiser brincar de receitas moleculares em casa, o nosso kit é às vezes um bom começo. Se não tiver disponível o kit lá quando você for na loja, que ele está em falta agora um período, mas é só voltar mais tarde ou pedir para ser avisado quando ele estiver disponível. E é bom lembrar que o frete é sempre grátis. Agora que o banho de alginato já está pronto, está descansando lá na geladeira, nós vamos fazer a segunda parte da receita, que é preparar então o líquido que vai ser ali, o recheio do nosso globo ocular de cabra. Basicamente vai ser um olho de cabra falso, fabricado no laboratório, meio que uma fake food molecular. Para fazer o globo ocular então do nosso olho de cabra, nós vamos utilizar aqui um pouco de iogurte de coco. Eu vou colocar aqui 2 potinhos de iogurte, que dão mais ou menos uns 180 ml. O iogurte, por ser derivado de leite, já tem cálcio na composição dele. Mas para garantir que a reação ocorra direitinho da esferificação e forme esferas bem perfeitinhas ali, eu vou adicionar um pouco de lactato de cálcio a esses iogurtes. Então é uma colher de lactato de cálcio para esses 2 potinhos. A gente está reduzindo a proporção de cálcio em relação ao líquido total aqui de que outras receitas que a gente já fez, porque justamente no leite já vai ter um pouco de cálcio, então não precisa adicionar muita quantidade. É só colocar o cálcio ali e misturar bem. Misturado o cálcio, a gente vai precisar então agora de alguma coisa para fazer a parte do recheio ali do globo ocular. Eu estou utilizando aqui mirtilos então, ou blueberries, se você estiver mais familiarizado com esse nome, para fazer o globo ocular que vai ficar aí. E o legal é que o mirtilo ele também explode na boca assim, então você vai ter 2 estouros, o da bolha de iogurte e depois o da fruta. Então 2 sabores diferentes, um mais doce e um pouco mais azedinho. Vai causar uma sensação interessante, bem semelhante ao que os competidores do No Limite experimentavam ao provar o olho de cabra. Eu sei que mirtilo não é uma coisa simples de encontrar e que vai ter em todos os lugares, por isso você pode também utilizar a sua criatividade e substituir por outras frutas, como uva mesmo, né? Se você utilizar grãos menorezinhos, assim, né? Aquelas uvas mais... Tem uma uva que é mais pequenininha que eu não sei o nome, se você lembrar deixa aí nos comentários, ou mesmo uva passa também pode servir. Então eu vou colocar o olho de cabra aqui no fundo das forminhas arredondadas. Vou colocar no fundo por quê? Porque depois o iogurte vai cobrir ele ali e a tendência é que ele fique mais no fundo. Se eu colocar ele depois, talvez ele boie um pouco mais. E depois é só cobrir então com o iogurte. Eu não vou encher bem a forminha aqui porque eu não quero que forme uma bolha tão grande. Feito isso, então é só levar tudo para a geladeira e esperar congelar para depois a gente formar as bolhas. Nesse caso, até poderia jogar o iogurte diretamente já no banho de alginato sem precisar congelar, só que ele teria um porém. Seria um pouco difícil de fazer o formato da bolha ficar bem certinho como um globo ocular, porque quando você joga direto um líquido mais viscoso, assim, a tendência é que ele fique no formato mais de gota, como a gente já fez aqui raviolis de iogurte. E também seria difícil posicionar o mirtilo ali numa posição que ele ficasse aparecendo depois na bolha, né, mais soltinho. Então, às vezes ele poderia talvez até prejudicar a formação da película, porque ele podia ficar muito na lateral e tal e fazer rasgar. Então, por isso, eu vou utilizar essa técnica de congelar para a esferificação. Depois que o iogurte já congelou na geladeira nas nossas forminhas redondas, é hora de tirar ele e jogar no banho de alginato. Eu sempre esquento o banho de alginato um pouquinho, aqui uns 30 segundos no micro-ondas, para ele ficar mais morninho e ajudar a descongelar mais rápido o líquido da bolha. Isso acelera um pouquinho o processo da esferificação. Deixa ele ali no banho de alginato por uns 3 minutos e depois a gente vai transferir ele para um banho de água. Isso é para interromper a reação e deixar a esfera mais lisinha e mais perfeita. Depois é só tirar da água com cuidado e secar o excesso. Eu gosto de usar uma colher furadinha assim, ou mais com madeira, alguma coisa assim você pode usar, para poder escorrer já o excesso da água. Aí você colocando um guardanapo, uma toalhinha embaixo, ele já vai absorver essa água em excesso. Aí a gente transfere para algum prato, para alguma coisinha para servir e tá prontinho o nosso olho de cabra falso. Claro que ele não tem bem a aparência do olho de cabra real, mas a ideia aqui é mais reproduzir a sensação de você explodir, né, o negócio na boca no dedo de comer. Então é mais ou menos isso. Agora só precisa achar uma vítima corajosa o suficiente para encarar esses olhos de cabra e ver se eles realmente ficaram legais. André, preciso de alguém para provar o olho de cabra. Você topa? Cara,
Nasci pronto. Descreva a sensação. Por um momento eu pensei que era olho mesmo, não a parte de volta, mas a parte pretinha. Eu achei mesmo que era olho e você tá me zoando. Então tá aprovado? Uhum. Tá, é gostoso. O Degustando Conversas de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esta receita e o que motivou essa receita. Essa receita que vocês viram Túlio Maia fazer, é a costela de cordeiro. Na verdade, o corte dela, vocês devem estar vendo aqui, né? O corte dela é um tipo francês, um carré, na verdade. E é tratado como costela porque é uma receita medieval, uma receita muito usada durante a Idade Média e que a gente está trazendo aqui para vocês porque essa é uma receita inspirada numa série da HBO que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Várias pessoas no mundo inteiro, milhares de pessoas no mundo inteiro assistiram o último episódio, salvo me engano, da 8ª temporada, né? Que era uma disputa pela Guerra dos Tronos. Game of Thrones é o nome dessa série. E essa série de tão conhecida e por se retratar muito várias cenas que envolvem gastronomia, terminou tendo um livro específico da gastronomia utilizada nessa série. Aqui está o carré. E esse livro, logicamente, se tratando da série, as pessoas procuraram muito, existe Instagram, existe blog, enfim. A gente aí vai mostrar aí para vocês, enquanto eu vou provando o prato e batendo um papo, falando um pouco para vocês, aí a gente vai mostrar algumas cenas. E esse livro que é Banquete de Gelo e Fogo, porque a série é justamente isso, né? A série tem uma parte que é gelada e tem outra parte que são os dragões, que é essa parte quente, que é um universo dentro um universo medieval. E, logicamente, o universo medieval você tinha muito banquete, muita comida, né, com muita gente, regado a muita bebida, seja a cerveja escura, seja a própria cerveja, seja o vinho, o hidromel também, porque era algo muito usado, porque você não tinha todo um processo como a gente tem hoje para fazer a cerveja e vinho, enfim. E esse prato aqui é justamente é uma das receitas tiradas desse livro, que é o livro, como eu falei para vocês, Banquete de Gelo e Fogo. Tem diversas outras opções, tem algumas iguarias, que são iguarias utilizadas na época. Para a nossa cultura, muitos de nós não apreciamos. Por exemplo, se você chega na China, é comum se comer escorpião, se comer rato, mas não é esse rato que a gente especificamente imagina, né? E ao mesmo tempo também se comer cachorro, coisa que aqui pra gente, pra nossa cultura, é bem diferente. Lá também tem pratos, inclusive, nessa receita desse próprio livro, que fala justamente de pombos. E aí, então o livro coloca pombos? Não, ele dá opções de outras aves para substituir pelos pombos. Por exemplo, você não faria com pombo a receita. Você faria trazendo para a nossa realidade, você poderia fazer com uma codorna, por exemplo, ou uma perdiz, enfim, fazão, dependendo do que você tenha, que, digamos assim, por ser uma ave do tamanho, do porte parecido com um pombo, se assemelha na receita. Mas essa receita de hoje é uma receita que eu tenho certeza que você de casa vai gostar. Uma receita que, como toda receita dentro da época medieval, é uma receita que o tempero é muito forte, né? Você lembra-se que as especiarias elas começam a percorrer o mundo todo através da rota do comércio, né? Da rota da seda, basicamente na China, mas enfim, toda a rota do comércio que tinha entre o Oriente e o Ocidente. Você vai ver que as especiarias ela teve um papel importante, não só na questão da conservação e de ter um tempero, uma comida temperada, mas elas eram muito valorizadas porque a gente não tinha o processo que a gente tem hoje de congelar, por exemplo, a comida. Quando eu congelo uma comida, ou eu refrigero uma comida, eu tenho longevidade para comer essa comida. Quando você não tem esse processo, não tinha energia elétrica, para você fazer isso, não tinha geladeira, vamos colocar assim em termos práticos, você sabe que no instante, por ser um alimento perecível, ele se acabava rapidamente. Então era comum, e aí pasmem, né, mas era comum a gente ter a comida, a carne, principalmente a carne estragada, ela se confundia, todas as especiarias se colocavam dentro, se escondia
o gosto ruim, porque a carne estava estragada e as pessoas terminavam comendo. É triste a gente entender isso, mas de fato as especiarias também teve esse papel de esconder, né, esse gosto ruim da comida estragada, particularmente a carne. Alguns dizem, inclusive, se é lenda ou se não é lenda, mas diz que a carne salgada ou a carne de sol que a gente utiliza, ou a carne seca, era muito porque terminou ficando porque as pessoas colocavam a carne no transporte do cavalo entre a sela e o lombo do cavalo, e essa carne sendo guardada aí, ela começa a ter o suor do próprio animal, e esse suor tem logicamente sal, e aí a carne foi salgando, né, durante geração para geração. Se é lenda ou se não é, eu não sei. Eu sei que, logicamente, a gente aprendeu com o tempo que quando você salga a carne, você tem uma durabilidade maior. Que eu diga, se a gente for pensar que hoje, felizmente, não tem, eu acho que o Bolsa Família, ele foi um dos grandes responsáveis por isso, mesmo no período de toda seca que a gente tem, a gente não vê os saques que tinha, por exemplo, em tempos anteriores, década de 80, nas grandes cidades, onde a população faminta ia saquear os supermercados, saquear os órgãos da Conab, por exemplo, para ter acesso à comida, obviamente. E o bacalhau, que hoje é uma peça nobre da alimentação por ser cara, né? A gente sabe que durante um tempo as grandes emergências, frentes de emergência que foram abertas aqui no Nordeste, na época das grandes secas, década de 30, 40, se dava bacalhau à população pobre, se distribuía isso. E por que o bacalhau? Porque o bacalhau salgado ele não precisa de refrigeração, ele se mantém durante muito tempo. Da mesma forma a própria carne de sol. Então foi uma coisa que a humanidade aprendeu para depois utilizar isso. Se foi por conta do lombo do cavalo, por conta do suor dos animais, aí eu sinceramente não sei. Mas que foi se aprendendo, foi se aprendendo. E tá aqui, para os amantes, por exemplo, de Game of Thrones, eu acho que nada melhor do que você assistir a série. Se você já assistiu, assiste de novo, provando o prato. Se você não assistiu, comece a assistir, compre um livro, ou veja se o livro já está disponível em PDF pela internet, mas eu sempre aconselho comprar, porque lá tem muitos detalhes do livro. Mas é importante você pegar todas as receitas que forem surgindo, é um desafio que eu faço para você de casa, todas as receitas que forem surgindo na série, um prato que ele falar, você vai lá, capta no livro, faz essa receita, assista a série, degustando justamente mais um prato, degustando conversa. Eu vou continuar aqui comendo essa receita de hoje, direto do Game of Thrones, costela de cordeiro, e a gente vai tocando o programa. E o Degustando Conversas de hoje chega ao fim. Próximo sábado tem muito mais sobre o universo gastronômico e muitas curiosidades.